Olá, aqui é André. Antes de falar do livro de hoje, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal no YouTube, @catucajn, no Instagram, André JN Historiador, no TikTok, André JN Educação. É gratuito, não paga nada, tá? Você se inscreve lá no YouTube, né? Faz a inscrição, aciona o sininho, né? As notificações para receber mais conteúdo, tá? Não paga nada, é gratuito, tá? Fazer comentários, divulgar para outras pessoas, que é muito importante, porque o nosso objetivo aqui nesse canal é justamente divulgar ideias, pensamentos, né, relacionados a livros para fomentar, né, a leitura, tanto, né, para jovens, também para adultos, né? Então, hoje, né, o livro que eu trago para vocês é um livro da Mary Del Priore, historiadora, né, aposentada, tá, da USP, pós-doutora, tá? Ela é ex-professora de História da USP e da PUC, né? Pós-doutora pela Escola de Humanities Estudos em Ciências Sociais, em Paris, e autora de mais de 45 livros. Recebeu mais de 20 prêmios literários, ou seja, é uma historiadora consagrada, que vem desenvolvendo estudos, né, sobre a história do Brasil, tá? Então, o livro que eu trago dela hoje, para a gente compreender a história do Brasil, é isso aqui, ó. História da Gente Brasileira, volume 1, tá? Esse livro aqui, a historiadora, ela não vai pegar os grandes feitos, né, das elites brasileiras, revoluções que tiveram, conflitos, não. Ela vai analisar a história vista de baixo, ou seja, analisando o cotidiano das pessoas brasileiras, das pessoas das quais não participavam da elite brasileira, não estavam nos meios, né, ali econômicos, vamos dizer assim, né, da elite brasileira, mas as pessoas de baixo, tá? E através do cotidiano dessas pessoas, ela vai fazer uma análise histórica do Brasil. E nessa análise histórica, ela vai mostrando de como esse povo vivia. Ou seja, é uma história vista de baixo, tá? Uma história vista de baixo para que a gente possa compreender o processo, tá, de formação do Brasil. E isso reverbera, né, reverbera nos costumes, nas tradições, tá? Na vivência das pessoas, porque ela vai analisar onde as pessoas moravam, como elas viviam, os locais que elas se utilizavam para se divertir, o modo de se vestir, tá? Então, todo esse arcabouço, né, histórico, né, faz a gente compreender, né, de como o Brasil foi construído, não por Dom Pedro I, nem pelos portugueses, né? Dom Pedro que deu o grito de independência do Brasil, né? A descoberta colonial, né? O Brasil colônia, não. Ela vai aqui pegar uma análise de baixo, porque até, né, esse momento, essas pessoas, né, principalmente ali de baixo ali, que não participavam ali dos grandes feitos, né, muitas vezes as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, por exemplo, na capital do Rio de Janeiro, tá? Porque demorava dias e até meses para chegar o comunicado em outras localidades do Brasil. Então é um livro
um livro que vai nos ajudar a compreender o processo histórico no Brasil vista de baixo, né? Vista de baixo, né? E aí ela vai trazer, né, alguns elementos que nos ajudam a compreender todo esse processo, tá? E aí os títulos, né, da primeira parte do livro, ao, ao cabo do mundo, no início da era, o céu e a terra, ou seja, né, fazendo essa analogia de como o Brasil foi descoberto, né, o que era o céu, o que era, né, a terra para essas pessoas, e ali ela vai fazendo essa análise, discutindo, né, sobre essa visão eurocêntrica que ainda há no nosso cotidiano. A terra do leão do diabo, né, e assim sucessivamente. Por quê? Porque os portugueses, né, muitos não queriam vir para cá, porque diziam que aqui era uma terra miserável, né, miserável, né, e aqueles iam passar fome, iam passar necessidade. Por quê? Porque, diferente da Europa, o Brasil colonial, né, ainda era uma área florestal. Os nativos que habitavam aqui, eles não tinham grandes prédios, né, grandes pontes. Nós vivíamos da natureza. Tudo que eles construíam era através da natureza. As casas, a caça, a pesca, a vestimenta, tudo isso era parte do cotidiano dos povos nativos que aqui viviam, né? E quando, né, os europeus se deparam com esse tipo de vida, né, muitos vão condenar e não vão querer viver aqui, não vão querer viver. Por uma parte, isso até é positivo, mas por outras, esses nativos vão começar a ser perseguidos, né? Vai haver um processo de desmatamento do território em busca de riquezas naturais, né? Como o pau-brasil, que foi um dos primeiros elementos a ser exportados para a Europa, depois o ouro, a prata e outros produtos que foram sendo descobertos na medida que os europeus iam avançando na colonização. Então, o livro, esse primeiro capítulo aqui é muito interessante, nesses 2 capítulos, para a gente compreender de como, né, os portugueses viam, né? Outro também fator é o medo sempre. Por que o medo sempre? Porque muita gente pensa, romantiza, né, o descobrimento ou a invasão do Brasil. Não. Os portugueses tinham medo também. Como os indígenas, como os nativos também tinham medo. Medo, né? Medo também. Então havia um conflito ali, né? Tanto alguns povos nativos não aceitaram essa dominação e lutaram, né? Como também os portugueses tinham medo de alguns nativos, né, chegando a chamar até de bárbaros, né, bárbaros, comparando esse pessoal, né, o nativo, com os europeus antes, ali durante o Império Romano, né, porque todos aqueles que não eram cidadãos romanos eram chamados de bárbaros, bárbaros. Então os europeus também fizeram essa analogia com os nativos, né, com alguns nativos, porque eles iam para o confronto, mesmo, né, a tecnologia deles sendo diferente da dos portugueses, porque os portugueses já utilizavam arma de fogo, né, enquanto os indígenas, né, os nativos, utilizavam outros mecanismos de armamento, né, feito de madeira, de ossos, né. Então a diferença era gritante, mas mesmo assim os nativos não desistiram, iam para cima mesmo dos portugueses, e muitos ficavam com medo, né, de adentrar nas florestas em busca de materiais preciosos. Então havia também esse conflito, né? E aí mulheres de açúcar, também a importância das mulheres nesse mercado de açúcar, porque muitas vezes a gente só fala dos homens, né, mas as mulheres também tiveram um papel muito importante nesse processo também, tá? Então, com a mão na massa, ou melhor, no pilão e na moenda, né, os moedores de cana,
né, e assim sucessivamente, compras e vendas de rua, ao sobrado, mobilidade e fortuna de negros e mulatos, ou seja, muita gente pensa que os nativos, né, os negros que foram trazidos para cá, muitos ficaram só na escravidão, né, sendo dominados pela escravidão. Mas houveram negros também escravizados que conseguiram sua liberdade, né, e conseguiram enriquecer também com esse comércio, como a gente fala assim, furando essa bolha da elite, e ali, né, fazendo seus negócios, né, e conseguindo enriquecer e defendendo outros negros, né, comprando alforria, né, libertando os escravos dessa. Então é um livro muito interessante que eu indico a vocês, tá? Então é um livro que isso é só uns capítulos, tá, gente, para vocês compreenderem, mas tem muito mais capítulos, porque ele tem a primeira parte, né, tem 14 capítulos, a segunda parte do livro 10 capítulos e a terceira parte do livro 6 capítulos. Então é um livro, né, bastante com bastante conteúdo, né, para que você compreenda, né, esse processo. E além disso, é uma linguagem simples. Qualquer pessoa, mesmo que não é da área, vai compreender esse livro. Ele serve tanto para acadêmicos, né, mas também para o ensino fundamental e médio. Veja a importância do livro. Ele também serve, né? Ele é um livro acadêmico, mas também serve para ser utilizado na sala de aula, no ensino fundamental e médio, né? Isso vai depender do programa, né, da disciplina, do conteúdo que a disciplina vai oferecer naquele processo histórico. Então é um livro que eu indico a todos vocês para lerem e compreender o processo histórico do Brasil vista de baixo, construído pela população, né? População, né, que em sua maioria eram analfabetos, pobres e negros, sua grande maioria, tá? Sua grande maioria, e indígenas. Então, né, é um livro que eu indico a vocês. Então, boa leitura. Antes de terminar esse vídeo, gostaria que vocês curtissem lá os meus canais, né, no YouTube, @catukjn, no Instagram, André JN Historiador, e no TikTok, André JN Educação. E também façam perguntas se vocês estão gostando do vídeo. Dê indicação de livro, que à medida do possível, né, a gente vai adquirindo esse livro, essas indicações de livro, e a gente vai fazendo uma análise aqui, uma análise desses livros, para que vocês possam, né, aprofundar o conhecimento, né, e buscar conhecer esse processo histórico do Brasil e da história da humanidade. Um forte abraço e até a próxima.